Você já ouviu os sermões do pastor Paulo Júnior? No vídeo de hoje eu vou contar a história deste homem que mudou a maneira de muitos entenderem o Evangelho no Brasil. O escritor, conferencista e pastor Paulo Júnior é fundador da Igreja Aliança do Calvário, localizada na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, e fundador e coordenador da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, no qual tem um canal no YouTube denominado Defesa do Evangelho. Paulo Júnior nasceu em uma família católica tradicional de Franca. Logo durante a infância, um episódio trágico atingiu a sua família. Em 1982, quando tinha 5 anos, o pai de Paulo era motorista e em um certo dia estavam fazendo uma operação perto de uma rede elétrica. Em um descuido de um funcionário, o seu pai morreu eletrocutado, recebendo uma descarga de 39.000 volts. O pai deixou uma viúva com 3 filhos, um de 1 ano, outro de 5 e um de 6. Paulo Júnior era o de 5 anos. Quando Paulo tinha 14 anos, um vizinho de nome Alexandre se converte na Igreja Presbiteriana do Brasil e começa a evangelizá-lo com o texto de João 14 dizendo: "Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A primeira igreja que o pastor frequentou foi a presbiteriana em 1990. Paulo frequentou a igreja por 3 anos, mas ainda não tinha se dado a sua conversão. Com 16 anos, Paulo Júnior se desvia e conhece o lado obscuro do mundo. Nesta idade, ele conhece o cigarro, a cerveja, a bebida e a maconha. Da maconha, conhece a cocaína, o crack e se torna um usuário. Certa vez, sua mãe estava vendo novela em sua casa e no quarto estava Paulo Júnior e alguns colegas cheirando e fazendo papelotes para vender. Nesta época, Paulo Júnior chegou a andar com pessoas ricas e conheceu baladas e festas regadas de muitas bebidas, drogas e ácidos. Paulo chegou a abandonar os estudos e o trabalho. Chegou a roubar e teve um dia que ficou preso por uma noite. Naquele momento, a experiência com o Evangelho que Paulo tinha tido já era uma semente, tendo em vista que ele já tinha noção que existia o céu e o inferno, da volta de Jesus, da condição para alguém herdar a vida eterna. Mas aquele conhecimento não era o suficiente para causar culpa e arrependimento. Paulo Júnior um dia pegou uma moto XL 350 com uma quantidade grande de droga na cintura para levar até uns amigos ricos em um condomínio. Passou por uma blitz cheia de viaturas e policiais todos armados. Ele passa e nenhum policial olha para ele. Neste momento, ele começa a enxergar a misericórdia de Deus. Mas quando Deus quer alcançar uma alma, o chamado é irresistível. Nesta época, Paulo Júnior gostava muito de camisetas, tênis e blusas de basquete. Um amigo tinha ido para os Estados Unidos para estudar e melhorar a condição de atleta. Quando estava para voltar para o Brasil, perguntou para Paulo se ele queria algumas roupas de marca e trouxe. Em uma sexta-noite, Paulo Júnior, vestido com as roupas novas importadas, passou na casa de um outro amigo, pois tinha combinado de irem a uma festa tradicional da cidade. Seu amigo Juliano começa a se trocar no quarto e vai para a sala onde estava Paulo Júnior para amarrar os sapatos. De repente, Paulo Júnior começou a sentir um fogo invadindo o seu coração e começa a se contorcer. Ele olha para o moletom da Nike, o tênis que estava em seu pé e começa a se questionar. Começa a ver que tudo aquilo era uma ilusão e que iria para o inferno. Paulo começou a perceber que estava em uma vida de perdição. Ali naquele momento, ele enxergou que precisava muito de Deus. Paulo Júnior começou a declarar que iria voltar para os caminhos do Senhor. O seu amigo,
ao ver a aparência de Paulo Júnior, ficou assustado e disse que se Paulo fosse para a igreja, ele também iria. Ali naquela noite, aos 23 anos, Paulo Júnior conheceu a sua estrada de Damasco, sentiu a convicção do seu pecado e ali se deu a sua conversão. Mais tarde, chegou a afirmar que a graça foi irresistível. A semente plantada através do evangelho anunciado pelo seu amigo Alexandre foi germinada. Naquela noite até chegou a ir a tal festa, mas ficou paralisado a noite toda. No sábado, foi atrás do seu amigo Alexandre, que o tinha levado para a igreja presbiteriana, e disse que queria ir no culto. O amigo não estava mais na presbiteriana, mas frequentava uma comunidade e o levou. Paulo Júnior foi no culto dos jovens no sábado e nunca mais abandonou a Deus. Uma das marcas do verdadeiro cristão que Paulo Júnior gosta de ressaltar é uma vida de oração. A conversão de Paulo Júnior foi a resposta de Deus a seu amigo Alexandre. Paulo Júnior ficou sabendo mais tarde que seu amigo nunca deixou de orar pela sua conversão, apesar dele sempre resisti-lo. Depois que voltou para a igreja, passou 2 meses e Paulo se batizou. Em 2 anos se tornou líder dos jovens. Certa vez assistiu uma pregação em VHS de um pastor pentecostal e durante o sermão o pastor citou David Brenner, John Knox, John Wesley, Hudson Taylor e indicou a compra dos livros destes homens. Foi a primeira vez que Paulo teve contato com a fé e piedade dos heróis da fé. Ao ter contato com o livro Heróis da Fé e outros escritos por estes homens, Paulo notou algo em comum entre eles. Todos eram homens de oração. Observou que os sermões que ouvia nas igrejas eram bons, mas rasos, perto dos ensinamentos desses homens. Paulo Júnior então começou a basear sua vida e fé no estilo de vida dos heróis da fé e iniciou uma jornada de oração que mudou toda a sua vida. Chegou a afirmar que o Ministério Aliança do Calvário e o Defesa do Evangelho foram frutos de uma vida de oração. Tudo o que tenho e tudo o que sou é pela graça de Deus e uma ação soberana, mas de joelhos através da oração, afirmou. Foi então que Paulo Júnior aprendeu a orar. Quando conseguiu orar pela primeira vez por 1 hora ininterrupta foi uma vitória. Descobriu que passar horas no banco de oração com Deus seria a chave para obter sucesso na evangelização. Nesta época, Paulo Júnior trabalhava como cinegrafista da categoria de base de basquete do time de Franca. Paulo ia até os treinos, filmava e vendia as fitas. Durante alguns treinos, ele entrava no banheiro, dobrava o joelho ouvindo o som dos atletas correndo na quadra e orava: Deus, me dê as almas do basquete, senão eu morro. Influenciado pela célebre frase de John Knox: dá-me a Escócia ou eu morro. Tinha dia que ficava até as 3 orando e depois saía para pregar para os atletas. Paulo ficou impressionado com o poder da oração, que chegou ao ponto dele ir até o treino, via um atleta e falava para si mesmo: é esse que vou ganhar para Cristo, e começava um período de oração. Começou a fazer listas de almas que queria que Deus salvasse e orava todos os dias. E Deus salvava. Quando Paulo Júnior convidava alguém para ir na igreja, ele orava 7 dias somente para a pessoa aceitar o convite, e orava mais 7 para a pessoa aparecer na igreja. Eram 14 dias de oração e perseverança apenas para alguém que ele queria que fosse salvo aceitar o convite. Paulo chegou a orar por 10 anos para a conversão de um jovem. Quase chegou a desistir. Mas Deus salvou. Após muita oração e pregação, ele começou a ver conversões entre os atletas e ali nasceu o ministério de evangelismo. Foi então que nasceu a Igreja Aliança do Calvário, fruto de um trabalho de oração e evangelístico, em meio a jogadores de basquete e universitários. Este grupo de jovens começou a fazer vigília de oração,
da sexta para o sábado e sábado para o domingo, da meia-noite até às 6 da manhã. Eram 5 jovens. Os jovens deste grupo hoje são pastores da Igreja da Aliança do Calvário. Paulo Júnior começou a passar noites em claro, aprendeu a orar 3, 4 horas e começou então a pedir a Deus as almas de Franca, senão iria morrer. Paulo Júnior fala que conseguia fazer jejum e orar todo esse tempo porque Deus dava graça e faz isso a pessoas comuns. Paulo Júnior também dá muita importância a um período de oração intenso antes de ministrar a palavra. Em seu primeiro sermão, foi influenciado por Lutero, que uma vez ficou a madrugada toda orando, e por Jonathan Edwards, que antes de pregar pecadores na mão de um Deus irado, passou 3 dias sem comer, sem beber e dormir. Paulo Júnior afirmava para si mesmo: se eles podem, eu também posso. Paulo fala que não é admirador de sermão e nem colecionador, mas que ouvia os atos destes homens e queria praticar no dia seguinte. O primeiro sermão que pregou na igreja e não era para os jovens, passou a madrugada inteira orando. Todos os pregadores passam por um momento que sentem que estão perdendo aquela sede por Deus. Moody ia para o bosque quando se sentia seco. Paulo Júnior intensificava a oração para Deus enchê-lo, pois o que adiantava sermões com uma boa hermenêutica, mas sem poder. A vida de oração lhe rendeu muitas experiências extraordinárias. Uma vez, uma senhora cujo qual o filho sofreu um acidente de moto pediu a sua ajuda. Paulo Júnior entrou na Santa Casa, na UTI, e viu 15 pessoas em estado grave, e o médico disse que todos que estavam ali podiam morrer a qualquer momento, até o filho daquela senhora. O rapaz estava com um tubo no pescoço, todo machucado. Paulo pegou na mão dele e disse: se você está me ouvindo, aperte a minha mão. O jovem apertou bem fraco com a força que tinha, e o pastor orou por ele, pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquela vida. No outro dia o rapaz saiu do coma, passaram algumas semanas e o jovem foi na igreja agradecê-lo. Paulo Júnior destaca que Deus não intervém somente em questões importantes, mas em coisas simples. Teve uma ocasião que foi contratado por um instituto infantil para filmar em uma escola. O evento esperava mais de 400 pessoas e presença de autoridades da cidade. Os organizadores avisaram mais tarde que ele teria que ter 2 câmeras. Paulo ficou aflito e não sabia o que fazer, pois só tinha um equipamento. Até tentou outras alternativas, mas sem êxito. Foi então que Paulo levantou de madrugada e clamou a Deus dizendo que não tinha condição para fazer o trabalho e que não queria envergonhar o seu nome. E pediu: Deus, adie este evento até que eu consiga uma câmera. Às 9 da manhã teve que confirmar sua presença por um telefone. Paulo Júnior foi para o evento às 10 horas da manhã. O ponteiro do relógio bateu 11 e não tinha quase ninguém. Meio-dia e a quadra tinha poucas pessoas. Vendo que não tinha ninguém, o organizador perguntou se ele não queria adiar a filmagem. Paulo Júnior entendeu o que tinha acontecido. Deus adiou um evento por causa de sua oração. Paulo precisava de 2 dias e Deus tinha lhe dado uma semana. Ele conseguiu a outra câmera e fez o evento posteriormente. Paulo Júnior também passou por crise financeira. Certa vez estava com uma dívida muito alta e tinha perdido clientes e trabalhos, e o seu nome chegou a ser protestado. Paulo Júnior, então, em uma noite, foi para um bosque perto da sua casa e ajoelhou na terra e lançou suas dívidas no chão. E começou a conversar com Deus. E clamou: Deus, não é por desonestidade ou má fé que aconteceu isso. Chorando, Paulo Júnior disse: Deus, estou envergonhando o seu nome. Estão aqui minhas dívidas e eu não tenho condição de pagá-las. A maior preocupação do pregador era de estar envergonhando o nome de Deus. Passou uma semana e no final de um culto, um irmão foi até ele com um cartão. Falou a senha e falou o valor que tinha e disse para Paulo Júnior pegar todo aquele dinheiro.
O valor era exatamente o da dívida. Muitas outras coisas Paulo colocou diante de Deus, como trocar um carro, mover uma ação na justiça, pois confia muito no versículo: muito vale a súplica de um justo. Para ele, quando um homem ora, ele demonstra a soberania de Deus. Paulo Júnior afirmou que a oração não conhece fronteiras, barreiras nem extrato social, e qualquer um pode executar e pode fazer mudar contexto, leis e estações. Ele afirma que a Aliança do Calvário foi a obra de um pequeno avivamento local. Para Paulo Júnior, para ter sucesso no evangelismo, o segredo consiste em 70% de oração e 30% de pregação. Paulo Júnior é casado com a fisioterapeuta Susana Coimbra e é pai de 2 filhos, e prega o Evangelho de Cristo em países da América do Sul, América do Norte, Europa e Leste Europeu. O pastor da Aliança do Calvário defende que os cristãos devem confiar apenas nas Escrituras, sendo elas seu guia, conselheiro, fundamento e absoluta base doutrinária. E se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha e se inscreva no nosso canal.